Oi, gente, a paz com todas, tudo bem com vocês? Estou aqui gravando este vídeo porque eu tenho certeza que o Senhor, Ele precisa falar com o povo dele. As crianças já estão até de férias e eles estão brincando por aqui. Ainda eu falei, Senhor, vou deixar para gravar depois, com calma, mas a gente tem que obedecer. O Senhor falou comigo, você já esperou tempo demais e eu tenho pressa. Aí eu falei, amém, Senhor, amém, eu vou obedecer. Então, se eu precisar às vezes parar o vídeo aqui, eu vou pausar, porque as crianças estão aqui, né, brincando no quintal. Eu encostei a porta aqui, mas pode ser que eles abrem a porta, eu vou precisar pausar o vídeo. Mas não tirem o foco da mensagem que o Senhor quer passar ao teu coração. Amém? Já faz algum tempo, às vezes muitos vão falar aqui assim, porque aconteceu, agora ela tá vindo falar. Não, não é porque aconteceu. O Senhor, Ele sabe a hora certa, o tempo certo para todas as coisas. Eu creio assim. Quando o Senhor me mostrou esta visão, que eu vou compartilhar aqui com vocês, já faz alguns meses. E sim, eu falei, Senhor, eu não tive, né, às vezes forças para passar aqui antes. Muitas vezes eu pegava para gravar, queria gravar e não dava certo para poder passar. Mas eu creio que é porque Deus sabe de todas as coisas. E o Senhor pediu para falar agora. E eu não tô aqui para falar de ser profeta, não. Eu tô aqui somente para pregar a palavra de Deus, para falar que Jesus vive, que o nosso Redentor vive, que Ele está à porta, que Ele está voltando e Ele precisa falar com a igreja, que é o povo dele. Amém? E a palavra de Deus que eu quero ler aqui com vocês, que foi quando o Senhor me deu essa visão em oração. Eu estava há alguns meses em propósito, em oração. O Senhor me dava uma visão de um dragão sobre a terra. E ele vinha assim, numa velocidade que ia arrachando a terra. Só que a visão foi só essa, desse dragão, né, nessa velocidade sobre a terra e rachava. E eu fiquei sem entender e eu comecei a clamar ao Senhor, buscando ao Senhor para entender. E o Senhor me levou na palavra de Deus, porque tudo temos que estar dentro da palavra. E o Senhor me trouxe na palavra de Amós, capítulo 5. Não saia desse vídeo, fique até o final, porque você precisa desse despertamento. O Senhor, Ele está nos despertando para que o povo se volte para Ele, aleluia. E Amós 5 é isso, é um chamado ao arrependimento. É o chamado que o Senhor está nos chamando ao arrependimento. E eu comecei a ler essa palavra e o Senhor foi falando. E eu, Senhor, eu estou entendendo. O Senhor foi falando. Eu estou vindo com justiça sobre a terra. O Senhor, Ele está vindo com justiça porque o povo, o ser humano, ele precisa aprender a se arrepender e aprender a ser justo, a ter retidão diante de Deus. O Senhor, Ele precisa que nós sejamos justos, que sejamos íntegros, sinceros. O Senhor, Ele está procurando um povo sincero e íntegro, que tenha retidão, aleluia. E aí o Senhor me trouxe aqui em Amós 5, eu preciso ler para vocês. Ouça a palavra do Senhor. É tempo de ouvirmos a palavra. Muitos querem pegar versículos mastigados e não quer se aprofundar no texto, não quer se aprofundar no que o Senhor está querendo dizer no texto. Mas é tempo de nos aprofundarmos na palavra, porque aquele que não estiver firmado na rocha, que é Cristo, na palavra, meditando dia e noite na palavra, não vai suportar os tempos difíceis, aleluia, porque tudo que está acontecendo, o terremoto que aconteceu, foi para o despertar, já está escrito na palavra. Nós que servimos a Deus não temos que nos surpreender com o que acontece. Quando eu vi o vídeo, eu nem estava sabendo, irmãos, é difícil eu ver notícias, televisão,
Aí me falaram, eu fui assistir aqui, fui procurar no YouTube o vídeo. E aquilo, meu Deus, eu comecei a chorar, sabe? Mas assim, porque nós sabemos que é cumprimento, mas não é o que nós queremos, mas é o cumprimento da palavra. Glória a Deus. E aí, quando eu tive essa visão do dragão, o Senhor me trouxe aqui em Amós 5. Abre a tua Bíblia, se você puder, rapidamente. Aí abre a tua Bíblia, acompanha a leitura, no nome de Jesus. Ouça, povo de Israel, ouça, este é meu cântico fúnebre. A Virgem Israel caiu para nunca mais se levantar. Está estendida no chão e não há quem a ajude a ficar em pé. O Senhor soberano diz, quando uma cidade mandar 1000 homens para a batalha, apenas 100 retornarão. Quando dela saírem 100, apenas 10 voltarão com vida. Assim diz o Senhor ao povo de Israel, busque-me e vivam, não adorem nos altares em Betel, não vão a santuários em Gilgal ou Berseba, pois os habitantes de Gilgal serão levados para o exílio, e os de Betel serão reduzidos a nada. Busquem o Senhor e vivam, do contrário ele passará por Israel como um fogo e a destruirá por completo. Não haverá em Betel ninguém que possa apagar as chamas. Vocês transformam a retidão em amargura e tratam a justiça como lixo. Glória a Jesus. Aqui o Senhor falando que se eles buscassem a Ele, eles viveriam. Busque ao Senhor e vivam. E a palavra de Deus, ela é atualizada aos dias de hoje. Ela é para os dias de hoje, assim como foi para aquele dia, é para o dia de hoje. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Quantos estão ali adorando os altares de Baal? Quantos estão adorando altares? Idolatrando altares. E quando nós falamos de idolatria, não é somente idolatria a imagens, santos, não é isso. Hoje nós temos muitas coisas, muitas distrações que está sendo de idolatria para o homem na terra. Muitos estão idolatrando até mesmo, temos que tomar cuidado e pedir para o Senhor dar discernimento, para que nós não idolatrem até mesmo a nossa vida espiritual. Aleluia. Santo Deus, é uma palavra que confronta, mas a palavra de Deus, se ela não nos confronta, ela não está nos direcionando para a verdade. Aleluia. Aqui o Senhor estava falando, aquele povo fez, aleluia, da justiça, da retidão à amargura, estava tratando a justiça como lixo. Quantos estão tratando como lixo a justiça de Deus? Quantos estão sem ter retidão no coração? A política, o governo não estão mais se importando. Aleluia, Jesus. Versículo 8, pois ele criou as estrelas e as Pleiades e o Orion, transforma a escuridão em manhã e o dia em noite. Esse é o nosso Deus, que criou todas as coisas. Tira a água dos oceanos e a derrama sobre a terra. Seu nome é Senhor. Com rapidez tremenda destrói os fortes e esmaga as suas defesas. Santo, como vocês odeiam juízes honestos, como detestam os que dizem a verdade. Oprimem os pobres e roubam seu trigo com impostos injustos. Por isso, ainda que construam... Olha o que o Senhor está falando aqui. Santo Deus, aleluia, Jesus. Detestam a verdade, oprimem os pobres, roubam o trigo, os impostos são injustos. Vê se não é o que acontece hoje, nos dias de hoje. A palavra de Deus está atualizada ao que acontece nos dias de hoje. Muitos preocupados com belas casas, de pedras, com coisas desta vida. Santo Deus, esquecendo de buscar a justiça e a retidão diante de Deus. Santo Deus, afligem o justo aceitando subornos e não fazem justiça aos pobres nos tribunais. Quem for prudente ficará de boca fechada, pois este é um tempo de desgraça. Façam o bem e fujam do mal, para que tenham vida. Então o Senhor, o Deus do exército, os ajudará como vocês afirmam. Odeiem o mal e amem o bem. Estabeleçam a justiça em seus tribunais. Talvez o Senhor dos exércitos ainda tenha compaixão dos remanescentes de seu povo. Há um povo remanescente.
Portanto, assim diz o Senhor soberano, o Senhor dos exércitos: haverá choro nas praças públicas e angústias nas ruas. Glória a Deus, aleluia. Continuando a leitura. Portanto, assim diz o Senhor soberano, Deus dos exércitos. 16, tá? Versículo 16. Haverá choro nas praças públicas e angústia nas ruas. Chamem os lavradores para chorar com vocês. Convoquem pranteadores para lamentar. Haverá lamento em cada videira, pois destruirei todas elas, diz o Senhor. Versículo 18. Advertência sobre o julgamento que está por vir. Que aflição espera vocês que dizem: se ao menos o dia do Senhor chegasse, não fazem ideia do que desejam, aquele dia trará escuridão e não luz. Vocês serão como um homem que foge de um leão e acaba encontrando um urso, que apoia a mão na parede de sua casa e é picado por uma cobra. Sim, o dia do Senhor será de escuridão e não de luz, não haverá um só raio de claridade no meio das trevas. Sinto imenso desprezo de suas festas religiosas, não suporto suas reuniões solenes. Pausa aqui, ó, versículo 21. Vê se não é o que estamos vivendo hoje. Festas religiosas e reuniões solenes. O que estão fazendo hoje dentro do templo do Senhor, dentro das igrejas? Muitas festas. O mundo aí, né? O mundo gospel, muitas festas. Santo Deus, é preciso falar, amados. É a palavra de Deus. Estão preocupados com festas religiosas, com reuniões. Santo Deus. Em vez de se preocupar com a vinda de Cristo, que não será, aleluia, aqui já falou, será um dia de escuridão. Santo Deus, aleluia, Jesus. Somente aqueles que estiverem preparados vai conseguir discernir. Santo, lembra das 10 virgens? Versículo 22. Não aceitarei seus holocaustos, nem suas ofertas de cereais. Naquela época eram os holocaustos. Hoje o que será? O que é? Às vezes você acha que é a falsa adoração, os falsos cultos, festas. Você está adorando ao Senhor, mas isso é performance dentro. Como que está o teu interior com o Senhor? Como que está o teu interior, a tua pureza interior diante de Deus? É o que o Senhor Ele quer a nossa pureza interior, não é a performance, não é o holocausto exterior, não. Porque aquele povo, eles adoravam da boca para fora, seus lábios, eles adoravam com os lábios, mas os seus corações estavam longe do Senhor. Eu estava agora, ontem à noite, pela manhã, fui fazer o estudo de Mateus 15. E eu me aprofundei ali, sabe? Fui me aprofundando nos capítulos, versículos. Amado, é tempo de nos voltarmos ao Senhor. Deus é justiça, Deus é amor e Ele quer que o povo se volte para Ele. Não aceitarei os seus holocaustos nem suas ofertas de cereal. Não darei a mínima atenção para suas melhores ofertas de paz. Chega de seus ruidosos cânticos de louvor, que eu falei, adoração. Adoração sem ter coração não vai chegar diante de Deus as ofertas de paz. Porque o Senhor, Ele está vendo como que está você com Ele. Você está adorando, mas você está longe dEle verdadeiramente. Volte para Ele, volte. Não darei a mínima atenção para suas melhores ofertas de paz. Chega de duvidosos cantos. Não ouvirei a música de suas harpas. Em vez disso, quero ver uma grande inundação de justiça. Um rio inesgotável de retidão. Uma grande inundação. O Senhor, Ele nos quer de nós justiça e retidão. Sermos retos, corretos, sinceros diante dEle. Foi a mim que vocês trouxeram sacrifícios e ofertas durante os 40 anos no deserto, povo de Israel. O Senhor está perguntando para eles. Não, vocês serviram Sicote, seu Deus rei, Equiune, seu Deus estrela, imagens que fizeram para si mesmos. Quantas imagens estão fazendo hoje para si mesmos?
O homem fazendo imagens para si mesmo, procurando buscar coisas no homem. Glória a Jesus. Por isso eu os enviarei para o exílio, para uma terra leste de Damasco, diz o Senhor, cujo nome é Deus dos exércitos. Glória a Deus, o Senhor, Ele está vindo com justiça, porque Ele quer de nós uma inundação de justiça. Ele quer de nós um rio inesgotável de retidão. Acorda, desperta tu que dormes. O Senhor está à porta e bate. Temos que estarmos preparados, buscarmos estarmos em intimidade com o Senhor, porque os dias estão próximos. Aleluia! E somente aquele que estiver reto e justo diante de Deus verá a santa face do Senhor nosso Deus. Santo Deus, eu vou ficando por aqui. O vídeo ficou comprido, mas assista até o final. Compartilhe esse vídeo, porque o Senhor, Ele está vindo sobre a terra com justiça, com retidão. Aleluia, Jesus. E aonde estiver tudo que está sendo feito ao contrário à vontade de Deus, Ele vai passar. Ele vai passar com justiça. Aleluia. Porque o Senhor, Ele precisa do povo com o coração reto e justo, com amor, com a caridade, e justos diante da presença dEle. Que Deus te abençoe e fiquem todos com Deus.